Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast que tem o intuito de disseminar boas práticas da saúde, disseminar um estilo de vida saudável, né? As dúvidas que as pessoas têm sobre como perder peso, como ganhar músculo, como ter uma saúde um pouquinho melhor. A gente tenta aqui compilar tudo isso e trazer a melhor informação para vocês que estão aí nos ouvindo. Antes da gente começar, eu gostaria que tu botasse teu tênis, botasse teu fone de ouvido e aproveitasse esses 30, 40 minutos que a gente está aqui para falar sobre isso, aproveitasse para fazer tua caminhada, fazer tua corrida e como a gente já vem falando há 10, 11 episódios, né, melhorar o teu estilo de vida, melhorar a tua alimentação, inserir atividade física na tua vida. Eu acho que esse é o principal propósito do Base Forte, né, é fazer com que tu construa uma base forte e através disso tu performe melhor na tua vida, tu tenha uma vida mais leve, mais saudável. Então, aproveita esse tempo para fazer isso. Além disso, hoje a gente tem um convidado especial, que a gente já vai te apresentar logo depois da nossa vinheta. Então, fica aí até o fim, já bota teu tênis, bota teu fone e vamos embora. Bom, estamos de volta. Eu espero que tu já esteja aí fazendo tua caminhada, te exercitando. Espero que tu já esteja na tua rota de exercício físico, de alimentação saudável. E nós estamos aqui no Estúdio Soul hoje, aqui na Rua General Neto, 303, que eu errei até o endereço hoje para... Olha só, que maravilha. Na Rua General Neto, 303. Esse estúdio maravilhoso, esse estúdio que nos acolhe aí todas as quintas-feiras. E é sensacional fazer parte desse projeto, porque não era aqui. A gente viu o negócio crescer, né? O estúdio era lá na Ramiro Barcelos, e agora esse estúdio gigantesco, maravilhoso, aí, mérito todo do Guilherme e da Letícia, que estão aí sempre nos recebendo. E se tu tem a intenção de gravar o teu podcast, se tem a intenção de colocar tuas ideias, né, no papel, tirar do papel e colocar na prática, e muito mais do que isso, né? Se tu quer disseminar boas ideias, bons pensamentos, porque hoje em dia tem muitas vozes que estão se levantando, estão falando muitas coisas, e muitas coisas que a gente ouve no dia a dia tem que ser filtradas, porque essas vozes não têm muita convicção, não são as melhores vozes para a gente ouvir, né? Mas se tu tem uma ideia legal, se tu quer disseminar boas práticas na sociedade, boas práticas para as pessoas, levanta a tua voz, faz teu podcast, faz teu canal no YouTube, faz teu Spotify, faz teu TikTok, faz teu Instagram. Vem pro Estúdio Soul. Vem pro Estúdio Soul, mas acima de tudo, erga a tua voz, né? Erga a tua voz, manifeste as tuas ideias. Então, fica aí a ideia. Segue o Estúdio Soul no Instagram, @soulproduções. Fala com o Guilherme, fala com a Letícia, vem aqui tomar um cafezinho. A gente também queria falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador master. Ainda é o patrocinador? Nossa. Nosso patrocinador master do Base Forte Podcast, Detox 40. Detox 40 é um desafio de exercício, alimentação, né? Lá dentro tem vídeo de treino, tem cardápio de alimentação completa, tem nutricionista falando sobre o que comer, tem preparador físico ensinando a fazer os exercícios. E o detox, na verdade, ele é um desafio prático. Tu não precisa sair da tua casa para te exercitar. Tu pode fazer o treino na tua casa, tu pode te exercitar com o peso do teu corpo, tu pode, enfim, sair do sedentarismo, que não tem preço isso, sair do sedentarismo, ter uma vida saudável, no conforto da tua casa. É um negócio prático e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Nesse tema aí de como que a gente vai ter uma rotina saudável, né? Mesmo com uma vida agitada, uma vida conturbada, talvez o detox entre nesse leque aí. E, por terceiro lugar, antes da gente começar, tem um convidado hoje, né? Hoje pela primeira vez no Base Forte, conseguimos alguém para vir falar com a gente Para sentar nessa mesa aqui, tem que ter uma audição da vida. Assim, a gente vai auditar a vida das pessoas para vir aqui para ver se é base forte mesmo. Porque, tipo, quem tem base fraca não vai sentar aqui. Não chega nessa cadeira. Tanto é que a gente está no 12º ou 13º episódio e não teve nenhum convidado até agora. Então, tu vai ser o primeiro convidado do podcast Base Forte. Cá estou eu. É isso aí, muito bem. É o Frank, né? O Frank Bagatini, é meu amigo também, meu irmão. Enfim, a gente é muito próximo. E eu queria que tu te apresentasse, Frank, porque assim, hoje as pessoas que vão nos ouvir, quando eles verem a thumbnail lá no YouTube, na propaganda, eles vão ver, pô, rotina agitada. Eu tenho uma rotina agitada, mas não consigo treinar, não consigo me alimentar bem, não consigo me exercitar. E a gente sabe que tu é um exemplo nisso.
Porque eu sei da tua rotina, da correria, da tua família, tua filha, tua empresa, enfim, eu sei o quanto tu corre no dia a dia, o quanto tu rala no dia a dia, e justamente por isso, porque tu pode falar, tem propriedade no que vai falar. Justamente por isso tu está sentado aqui hoje para conversar com a gente. Então te apresenta aí. Maravilha. Em primeiro lugar, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, Rodrigo e Sandro. Eu espero poder trazer um pouquinho da minha história aqui, mas não simplesmente para passar ela, e sim para colaborar com tudo aquilo que hoje vem sendo colaborado também na minha vida, que eu não construí ainda a minha base forte, eu estou em processo, né? Uhum. Então acredito que esse é um excelente momento para a gente trocar essa ideia e trocar experiências aí. Legal, então seja bem-vindo e fica bem à vontade aí. E aqui do meu lado tem meu amigo Sandro, virado de plantão hoje. Estamos aí, 36 horas de trabalho. Essa semana... O cara quer ficar rico a outro nível. Não acabou ainda, tenho mais 36 horas por dia ainda. Mas o que? A gente tá por aí, né? Não, e é legal que a gente tá aqui, né, Frank, falando, e nós somos prova viva disso, porque, tipo, ninguém tá aqui brincando, sabe? Ninguém tá aqui, sobrou um tempo, sobrou um dinheiro, vamos gravar um podcast. Não. A gente tem uma rotina tranquila. Cara, a gente sai de um lugar pro outro correndo. Eu, às vezes, venho até em cima do laço, sai em cima do laço. O Sandro também, às vezes, sai do plantão, vem direto, volta pra lá. Tu nem se fala também, a gente sabe da tua rotina. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eles estão falando porque a rotina deles é fácil. Não, acho que a gente hoje criou um ambiente legal, porque a gente vai ter propriedade para falar. Porque a nossa rotina é pegada, cara. Hoje, para te ter uma ideia, eu comecei a dar treino às 6 da manhã. 6 da manhã eu já estava dando treino. Eu fui para casa, almocei em casa, isso é importante, porque a gente vai falar sobre isso hoje, e vim correndo para cá. Então a gente tem propriedade para falar sobre isso, né? E aí, será que tem como, Sandro? O que tu acha? Será que tem como tu ter uma rotina agitada, sabe? Uma rotina muito agitada e ter saúde? Ou tu acha que uma rotina muito agitada, ela nos prejudica? Ela vai deteriorando nossa saúde? O que tu acha? Eu vou te dizer o seguinte, o que eu ouço sistematicamente de todas as pessoas que procuram atendimento médico, né? Que não tem tempo para nada, para cuidar de saúde, para tomar remédio, para fazer atividade física, para se alimentar bem. Hoje, ou não sei se é um evento de hoje, mas é o que a gente vê mais aí que assim, não dá. Não dá. Realmente as pessoas têm muitas ocupações e tem aquela coisa sempre assim, eu tô sempre cansado. Essa é a frase que a gente mais ouve no consultório. Eu tô sempre cansado, não sei o que acontece, porque eu trabalho de manhã, eu trabalho de noite, às vezes final de semana, eu tenho filho, eu tenho não sei o que, tenho as atividades com a família, e eu tô sempre cansado, eu não consigo fazer nada fora da minha rotina, não consigo me programar para nada, eu já me inscrevi na academia, paguei 3 meses e fui 2 dias, né? Essa é a rotina de praticamente boa parte das pessoas, né? Uma coisa que eu queria bater na tecla hoje, assim, começar a bater nessa tecla, que eu acho que isso que vai permear o episódio hoje. O que eu queria bater na tecla hoje é o seguinte: existem pessoas que são proativas e existem pessoas que são reativas. Só que a nossa sociedade, ela é tomada de pessoas reativas. Que o que é reativa? Acontece alguma coisa, a pessoa reage, né? Agora tem que levar o filho. Vai, vou levar. Agora tem que ir no mercado. Agora tem que ir no hospital. Agora tem que pagar uma conta. Agora tem que dormir, porque eu não aguento mais, estou morto o dia todo. Então, essas pessoas reativas, elas não são as donas da sua rotina. Elas reagem pela rotina, né? Elas acabam reagindo a tudo que vai acontecendo. Por quê? Porque não há organização, não há planejamento, né? E existem as pessoas proativas. O que é ser proativo? Uma pessoa que faz muito mais? Não, a pessoa só faz um negócio que é simples. Que ela olha para sua agenda antes do negócio acontecer. Por exemplo, amanhã é sexta. Será que não tem como eu hoje já sentar de noite antes de dormir, olhar minha agenda, o que eu vou fazer, que horas eu vou levar minha filha no colégio, que horas eu vou no mercado, que horas eu vou treinar, que horas eu vou me alimentar. Então, a pessoa que é proativa, ela acaba tendo uma vida um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de energia. Mas e o que acontece, cara? Será que é tão difícil assim ser proativo? Eu me questiono sobre isso. E, na verdade, a pessoa que é reativa, a pessoa que está nos assistindo hoje, que provavelmente não tem tempo para se exercitar e se alimentar direito, que está nos ouvindo hoje, que quer aprender sobre isso, o que acontece? A pessoa vai reagindo e não vai tendo tempo para nada. Mas, na verdade, não é que a pessoa não tem tempo. O dia tem 24 horas. Na verdade, faltou um pouquinho de organização, né? Se tu quiser performar um pouquinho acima da média, tem que ter organização. Não tem jeito. E aí, o grande segredo disso, o grande segredo para a pessoa
começar a sobrar um pouquinho mais de tempo, é isso. É começar a olhar para as coisas com antecedência. Porque senão o que acontece? Eu não tenho tempo mesmo, aí logo vai cair num consultório, lá com alguma doença. E é interessante a gente começar com esse assunto, Rodrigo, porque há bastante tempo atrás, e honestamente o autor para mim até então é desconhecido, mas eu li uma frase que me marcou muito e vem muito de encontro com isso, que fala: antecipação é poder, reação é fraqueza. Top. E essa frase, ela pode se encaixar nos mais diversos sentidos. Seja no nosso ambiente profissional, quando a gente deixa de criar uma estratégia e as coisas vão acontecendo e a gente se perde, como também para a nossa saúde, né? Onde a gente para de dar atenção para o que realmente é importante, vai protelando isso, vai deixando para depois, e as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco eu preciso consultar com mais frequência o médico, porque eu tenho um problema que, se eu tivesse antecipado no passado, eu não teria hoje, né? Então acho que vem a calhar. Não, Frank, e assim, as pessoas que me procuram, por exemplo, no treinamento, elas estão muito desgostosas com a sua saúde, sabe? Eu ouço muito todos os dias: pô, o tempo passou, agora eu tô desse jeito, eu não entro mais em nenhuma roupa, eu tô tomando um monte de remédio para pressão, eu já tô pré-diabético. Isso, para mim, hoje é o que mais é o espinho na carne, assim. Todos os dias eu ouço alguém falando que tá pré-diabético. E as pessoas se incomodam com o seu corpo, elas se incomodam com aquele peso que foi aumentando ao longo do tempo, aquela roupa que não foi mais servindo, e aí... Só que acontece, a pessoa não percebe que está num ciclo vicioso de reação, ela vai reagindo, e em nenhum momento ela se posicionou, né, e firmou o cavalinho, que nem a gente fala no futebol, né, ela se posicionou e falou: não, pera aí, agora eu vou me organizar. Chega. E outra coisa, é prioridade. Por exemplo, eu sei que tu é uma pessoa que tem uma rotina super agitada, só que ontem tu me falou: cara, amanhã eu vou no teu podcast. Não é que estava com tempo sobrando, mas tipo, tu se posicionou. Aí tu conseguiu organizar a tua agenda do meio-dia ali, do início da tarde, para estar aqui. Então, isso no desenvolvimento de um hábito, e a organização é um hábito, não tem jeito, né? A organização é um hábito. No desenvolvimento de um hábito, se tu não tiver posicionamento e desejo e prioridade, porque um hábito se forma pela repetição, mas tu consegue só repetir se tu deseja muito aquilo, entendeu? Então, se tu não tem desejo, tu não tem interesse por aquilo, ou seja, por ter uma vida melhor, mesmo corrida, ter uma saúde um pouquinho melhor, se tu não deseja isso, ótimo. A vida vai passar, a pessoa vai continuar seguindo a vida do jeito que ela leva e tá tudo certo, né? Vai viver com um pouquinho menos de saúde, um pouquinho menos de energia, mas tá tudo bem. Mas quem cria esse desejo, não, olha, eu vou performar um pouquinho acima da média, eu vou querer ter mais energia, eu vou querer ter uma saúde um pouquinho melhor, eu vou querer ter um peso um pouquinho melhor, cara, eu vou querer treinar, porque o treino me dá energia, o treino pode mudar a vida das pessoas. A alimentação saudável pode evitar 90% das doenças que estão assolando a sociedade hoje. Uma alimentação saudável, um peso equilibrado, né? Então, tem que passar pelo desejo. E aí, se tu deseja, tu te posiciona e tu cria um ambiente ao redor disso, aí tu começa a criar essa organização, né? E, na verdade, só vai colher benefícios, né? Só vai colher benefícios disso daí que tu... Posso explorar um pouquinho do teu amigo aí? Claro, deve. Acho que o objetivo era... Tu falaste, né, que não tá criando a base forte ainda, né? Mas o teu objetivo aqui era pra gente conhecer um pouco dessa... Como é que foi para ti esse processo, né? Que base forte, na verdade, é um processo, né? A gente vai atingir a base forte, sei lá, antes de morrer só, basicamente, porque tem todo um processo e a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Mas eu queria que falasse um pouco assim, a gente aqui é da área da saúde, tá mais acostumado com essa rotina e tudo mais, e aí, antes de entrar no ar aqui, tu comentaste um pouco da tua rotina e da tua área de trabalho, que não tem nada a ver com a área da saúde, né? Nada. Então, para o pessoal entender, assim, como é que tu deu essa ligada na tua vida, assim, que tu começou a entender o processo e, não, daqui para frente eu vou começar a construir uma base para ter uma saúde melhor e ter uma vida melhor. Então, Sandro, o ano era 2016, 2017 e foi o ano da virada de chave, não da saúde na minha vida, mas sim da parte de empreendedorismo, né? Uhum. E a gente sabe que quando a gente está no momento inicial de um negócio, de um projeto, a gente despende muita energia para aquilo e a gente acaba deixando de lado muitas coisas. Okay. Só que eu, desde muito cedo, desde os meus 9 anos, sempre fui... Vou chamar de atleta, vocês não vão rir de mim, né? Mas, mas desde os meus 9 anos eu fiz parte de categorias de base de equipes de futebol. Uhum. E, enfim...
o caminho me fez não seguir pela jornada do futebol, não me profissionalizei, enfim, mas sempre pratiquei atividade física a partir do momento que eu parei com o futebol. O tempo foi passando, a gente vai diminuindo aquela nossa frequência de atividades, é como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai se largando, vai se soltando um pouco mais, né? 2016 para 17, finalzinho de 16, a gente começou um projeto de um negócio. A minha esposa estava grávida e a minha filha nasceu no final de 2016, então foram 2 movimentos que aconteceram que exigiam muito da minha energia, Sim. né? E o meu negócio, como tu disse, não tem absolutamente nenhuma ligação com a área da saúde. Hoje eu atuo na área da engenharia. E quando a gente começou a atuar forte nessa área, despendia muito tempo de viagem. Muito tempo de viagem. Então, como a gente já comentou anteriormente, né, tiveram semanas em que eu passava em cerca de 4.000 quilômetros na estrada em uma semana. Isso é muito tempo de estrada, sabe? Rodando por todo o sul do Brasil, saindo na segunda-feira de manhã bem cedo, madrugada ainda de domingo para segunda, voltando na sexta, e essa rotina perdurou por um bom tempo. Aí aconteceu, o primeiro ponto foi a alimentação, que honestamente eu nem sei se dá para chamar de alimentação isso, né? Porque a gente faz aquela comida de beira de estrada que come rápido, já sai e continua viajando. A gente não faz mais nada a não ser ficar sentado no carro, indo de um lugar para outro, só levanta para visitar um cliente, caminha um pouquinho, volta para o carro e vai embora. Então, a saúde ela acaba ficando muito de lado nesse momento. E aí foi 2019, e veja, né, passaram-se 2 anos, eu não tinha parado para pensar nisso agora, falando para vocês que eu comecei a refletir sobre isso. 2 anos nessa rotina mais intensa, foi quando começou a vir aquele estalo, porque eu recordo que eu parei numa farmácia e eu fui me pesar. E eu nunca cheguei nem perto dos 100 quilos. Assim, o meu peso ideal é 87, sabe? Eu já tive um pouquinho mais na época que eu treinava. E aí, claro, é massa muscular, não é gordura propriamente dita, né? E eu tava com 99 quilos e 800. Isso marcou. Quase chegando. Isso marcou. Qual que é a tua altura, Frank? Eu tenho 1,81. 81? Tá, beleza. Quando eu olhei aqueles 99,800, eu não vou bater mais um dígito de jeito nenhum, isso não pode estar acontecendo. E aí foi naquele momento, só que assim, olhando hoje, aquele primeiro momento a preocupação era estética. Hoje eu já penso um pouco diferente, eu acho que no decorrer da nossa conversa eu consigo explanar de uma forma que fique mais clara assim meu pensamento. Mas naquela época era o estético, sabe? Eu olho fotos daquela época, nossa, eu parecia os meus tios, sabe? Com aquele barrigão de cerveja. Era assim que eu tava me sentindo. E olhando para trás hoje, nossa, como é que eu cheguei nesse ponto, tava né? desconfortável com aquela situação física, né? Muito. Então, só que aí tinha outros fatores, né? Que parando para analisar todo o contexto. Esteticamente eu não tava de uma forma como eu gostaria, mas também tinha a questão de energia. Puxa, a energia era fundamental para desempenhar meu trabalho e realmente eu acordava cansado já. Sim. Era isso que acontecia. A questão do humor também afetou muito, sabe? Olhando para trás hoje eu recordo que eu passei por momentos de ficar muito estressado com coisas que hoje não tirariam nenhum joule da minha energia, bobagens, entendeu? né? A gente fica focado em minúcias ali, né? E foi nesse ponto que eu não sei se eu já posso tocar nesse assunto agora, mas foi... Vai fundo. Mas foi exatamente nesse momento em que eu não tinha, ou melhor, eu tinha a melhor desculpa de todos, né? Eu não tinha tempo, que foi o momento que eu conversei com o Rodrigo, nos nossos futebols de sábado, né? A gente joga bola, pra quem não sabe, a gente joga bola sábado todo sábado junto. Isso, convidamos todos também, né? Mas foi nesse momento que eu conversei com o Rodrigo e a minha abordagem foi bem simples. Cara, eu preciso de alguma coisa que eu consiga fazer durante a viagem. Eu não consigo ir para uma academia porque eu estou viajando. Hoje eu estou numa cidade, amanhã eu estou em outra. Eu não vou, nesse primeiro momento, fazer um compromisso com algo que eu não vou conseguir cumprir, né? E aí o Rodrigo me falou, não, eu monto um programa ideal para ti. Eu tenho um programa que é o Detox, inclusive. E eu confesso que naquele primeiro momento eu fiquei cético. Será que vai? Será que não dá? Porque é impressionante, Rodrigo, porque a gente olha assim, 15 minutos de treino, se eu não estou enganado, tu é perito para falar nisso, mas os treinamentos mais avançados é que vão chegar perto dos 20 minutos, né? Isso aí. Antes de 15 minutos. Sim. 15 minutos, parei no hotel,
15 minutos, vou tomar um banho, pronto, descanso. Sabe? Sim. 15 minutos Será que vai nem não? Será que vai um pensar? seriado que tu Tu não assiste, pode nem né? inventar uma desculpa, né, Sandro? Nem desculpa, nem do tempo. Então, Rodrigo me passou o treino, primeira viagem, primeira semana, eu, não, quer saber? Eu preciso não só fazer, mas eu vou precisar criar algo que me ancore naquilo para eu não deixar de fazer, né? Aí eu começava todo dia a mandar foto para ti. Mandar a foto. Eu fazia o treino e é impressionante, Sandro, a gente sai pingando de suor em 15 minutos. Isso foi o que mais me impressionou. Aí naqueles 15 minutos eu tirava a foto no final e mandava pro Rodrigo. Todo santo dia, santo dia. E aí o Rodrigo tinha me falado uma coisa, recordando agora. Frank, não é só o treinamento. Tu vai ter que mudar essa tua alimentação e não tem jeito. Não tem jeito. Só que aí começou a vir o gatilho, porque assim, eu era... desde criança, eu sempre tive pavor de salada, sabe? O que eu recordo, assim, com relação a esse assunto, a minha fase de infância ali, juventude, adolescência, é a minha mãe brigando comigo, vai comer isso aqui, guri, sabe? E não tinha jeito, eu sempre tive pavor. E foi a partir daquele momento que eu comecei a adorar a salada. Hoje eu como salada todos os dias, aí, assim, sabe? Isso é muito maluco, a mudança que fez. Lá no Detox, a gente incentiva a pessoa na alimentação ali, que a nutricionista fala, que enche o seu prato de salada. Até mesmo encha de salada antes de ir para o prato principal. Então, dá para comer um prato cheio de salada e legumes e depois ir para o prato principal, se quiser, né? Daí, como tu já está comendo menos, né? Já não está comendo aquelas coisas que, teoricamente, a gente gosta de comer, que é chocolate, sabe? As pessoas acabam indo para salada também, né? E a salada sacia também. Interessante. Muito. Mas aí, segue o baile. Vamos lá. Segue o baile que a história tá legal, cara. Tá legal. Só que aí eu entendi naquele momento que eu precisava ter uma mudança geral e, puxa, a mentalidade tinha que estar focada para aquilo. Ou faz certinho ou não faz, sabe? Aí tinha o plano nutricional lá, que a nutricionista colocava no Detox. Aí já mudei. Meu café da manhã, pré-Rodrigo, era, cara, pegava pão francês, presunto, queijo. O café da manhã é normal de todo mundo, né? Cafezão do presunto, queijo, margarina. É um pão com margarina. E vai embora. Só que no meu caso nunca foi um pão, né, cara? O pão é o começo. Pra me saciar era 3 ou 4, assim, de manhã, posso sabe? Posso fazer só um parênteses claro. nessa tua fala aí? Cara, assim, ó, o que acontece? É que, na verdade, nós todos, e eu tô me incluindo nisso, nós somos mal educados no sentido nutricional. Como assim mal educados? Como assim? Não é que nós temos uma educação, nós não somos bem educados, mas é que, assim, a gente não aprende que se porventura tu comer um abacate, por exemplo, que tem um alto índice energético, nutricional, que vai te dar saciedade, se tu comer um ovo ou 2 ovos, que vai demorar horas para te voltar a ter fome, e vai te saciar durante aquele período, vai ser muito melhor. A gente não tem essa educação, porque no colégio a gente não aprende essas coisas, né? O pão é mais fácil, o pão é mais comercial, o pão é mais baratinho, o pão tá ali, já tá, né? Toda a mesa de todo brasileiro tem pão, mas a gente não se questiona no seguinte: será que isso aqui tá me nutrindo? Tá me alimentando? Eu tô colocando caloria para dentro ou tá me nutrindo mesmo? A gente sempre tem que fazer essa pergunta. E por isso que eu achei legal essa tua colocação. Por quê? Porque, cara, eu também, durante muita parte, eu só parei de comer pão depois que eu aprendi, entendeu? Claro que de vez em quando eu como, não tem problema, lógico que eu como, só que assim, por que eu vou comer um pão todos os dias se eu posso comer um ovo, que é muito mais nutritivo, vai me saciar muito mais? Encontrar o equilíbrio, talvez seja... Encontrar o equilíbrio, exatamente. Então, segue o baile aí, mas só queria deixar esse parênteses, que existem alimentos que são mais nutritivos, que nos saciam mais, que são melhores, vamos falar a palavra certa, são melhores para a nossa saúde. Com certeza, mas tu sabe que esse tipo de pensamento, ele é carregado para tudo que a gente faz na vida, inclusive a nossa mentalidade, né? Porque tu falou assim, o pão é mais fácil, abrir uma traquinas e comer uma traquinas é mais fácil. Com certeza. E tem uma questão também de mentalidade que está totalmente linkada aí à questão da base forte. Se a gente parar para analisar culturalmente o que está acontecendo com viés de redes sociais e tudo que acontece, principalmente no online hoje, que, poxa, é a vida e tá assim, tá desse jeito, a gente tem que se adequar. Mas quando a gente entra, por exemplo, no Instagram, a gente já tem um algoritmo hackeado para prender a tua atenção. E aí tu para pensar, né? O que é mais fácil? Tu mexer ali no teu celular ou gastar energia para levantar e treinar? Aí tu para pensar também, o que é mais fácil? Tu só fazer assim no teu celular e abrir o outro aplicativo, que é
iFood, não sei se eu posso fazer propaganda aqui. Pode fazer. Abre o iFood, pede a comida, ou levantar e, sei lá, curtir um momento prazeroso com a tua família, com a tua esposa, cozinhar com ela, comer uma comida saudável, sabe? Então, acho que tem muito do fator cultural linkado nisso, e é isso que a gente tem que, aos poucos, também trabalhar para quebrar. Só que aí é um trabalho da outra base, que é da mentalidade, não só da alimentação e do treinamento, né? Exatamente. Cara, isso daí entra num tema assim profundo que a gente trata muito, né? Que nós estamos muito mimados, né? Tipo, o nosso corpo, ele foi feito para locomoção, né? Há alguns séculos atrás, a gente precisava de horas para conquistar o nosso alimento. A gente precisava subir numa árvore, ou entrar num rio e pescar um peixe, ou até entrar num embate ali, ou criar uma cilada para algum animal que iria ser o nosso alimento. Então não era tão simples para se alimentar, nunca foi tão fácil, né? Nunca foi tão fácil a gente se alimentar. E tem uma cientista brasileira que se chama Suzana Herculano, que é uma das maiores neurocientistas do mundo. E aí ela, pela falta de material no Brasil aqui para pesquisa, pela falta do incentivo à ciência, pela falta de recurso, ela só podia pesquisar coisas simples que não exigissem tecnologia. Então ela foi a primeira mulher no mundo, a primeira cientista no mundo que descobriu a quantidade de neurônios que existem no cérebro e derrubou todas as outras teorias. Por quê? Como ela não tinha muito material e muita tecnologia no laboratório ali no Rio, na UFRJ, essa Suzana Herculano, ela pegou, o único jeito que ela tinha era, ela podia esquentar o cérebro, por exemplo. Ela literalmente fez uma sopa de neurônios e conseguiu, ela dividiu o cérebro e fez uma sopa de neurônios, e daí multiplicou aquela divisão que ela fez em algumas partes do cérebro, e ela chegou ao número de 86 bilhões de neurônios, que é o que a gente tem hoje. E por que eu estou falando isso? Vou chegar lá. Porque ela fala, cara, que o nosso cérebro lá nos primórdios, ele não era desse formato, ele não era desse peso, e ele não tinha essa quantidade de neurônios. Só que o que houve? Graças à alimentação, o nosso cérebro ele evoluiu em peso, em número de neurônios e em qualidade de pensamento, de raciocínio. Por quê? Porque quando o homem descobriu o fogo e começou a dominar a técnica de cozimento, ele conseguiu começar a comer muito mais. Vou dar um exemplo. Eu tô caminhando na mata e tô com fome, daí tem lá uma beterraba, né? Ele pegava a beterraba, mordia. Vamos lá, não sei se alguém já comeu uma beterraba crua, mas não é nada gostoso. Mas o homem comia. A partir do momento que ele começou a cozinhar a beterraba, ele começou a perceber um aroma diferente, um sabor diferente, ela ficou mais doce. E ao invés de dar só uma mordida, ele comia 10. E aí isso foi, a partir do momento que o homem encontrava um animal e comia o animal in natura, antigamente, pegava um peixe e comia o peixe in natura. Quando o homem começou a dominar as técnicas do fogo e do cozimento, ele começou a cozinhar, a fritar o peixe. E começou a ficar muito mais saboroso. Ao invés de comer um peixe, ele comia 3, comia 4. E esse aporte calórico fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse e chegasse a 86 bilhões de neurônios hoje. E aí, só que o que acontece? Hoje a disponibilidade calórica é tão grande que houve um efeito reverso. Em vez da gente usar a tecnologia ao nosso favor, nós viramos refém da tecnologia, né? Porque, como tu falou, basta pegar o celular ali, iFood, pum. Aí eu peguei, chamei uma comida hipercalórica, que algumas dezenas de anos atrás, a gente ia precisar comer 2 ou 3 dias consecutivos para chegar naquela caloria daquela refeição que chegou na nossa casa no iFood. E, logicamente, o nosso cérebro evoluiu milhares de anos com o pensamento seguinte, de sobrevivência, né? Então, tudo que eu puder poupar para sobreviver, eu vou poupar. Foi dessa forma que o nosso cérebro ele evoluiu. Justo. Então, a gente já é bom em poupar energia. Sabe? A gente já tem peritos. A gente já tem uma sofisticação para poupar energia. Então, cara, imagina, eu tava falando pra Aline, minha esposa, a gente tá namorando para comprar um sofá novo, assim, tipo, namorando sofás novos. Daí a gente foi numa loja, domingo passado a gente foi numa loja, a gente caminhou, foi em outra. Daí eu falei assim, cara, eu falei pra ela assim, se não existisse sofá, a humanidade já teria evoluído milhões de anos ainda. Porque o que acontece, pelo menos comigo, acontece muito. Eu chego em casa, eu quero revolucionar o mundo. Eu chego em casa, olho pro meu sofá, cara, se eu deitar lá... Acabou. Se eu deitar lá, acabou. Acabou. Então, imagina só esse contexto que tu falou. Tu deita no sofá, aí tem teu celular, a comida vai chegar até ti. E outra, não é uma comida, não é esse morango que tem aqui na mesa, a uva que tem na mesa. Cara, no iFood, quem sabe, quem já pediu comida, explode na tua cara muito doce, muita fritura, muita gordura, que são as comidas que a gente se desenvolveu para gostar hoje em dia na sociedade.
Então, engraçado que as promoções é sempre cachorro quente, X, Exato. pizza, hambúrguer, Salada né? não. Não tem nenhuma Salada comida não. assim, né? Que tu Então, diz, vou comer uma coisinha tranquila. Não, aí a comida mesmo é R$60, R$80. É óbvio que a pessoa vai escolher o que é mais barato, né? E o mais rápido. Natural, né? Não adianta, né? E essa ideia também da gente ser refém do nosso conforto, né? O ser humano, ele é refém do conforto, né? Do prazer, digamos assim, né? Então, a gente tá ali naquele ambiente, chega em casa depois do trabalho, né? Senta no sofá, liga a sua televisão, aí dá aquela relaxada, assim, pô, hoje eu vou me dar um presente, né? Vou comprar aquela pizza daquele lugar que eu adoro, né? E aí senta ali, come bem e dorme mal. Porque é a pessoa que come muito durante a noite dorme Exatamente. mal, aí dorme inchado, né? O cara não consegue, come bem pra caramba, aquele negócio parece assim. um urso hibernado. Aí acorda no outro dia assim, que cansaço, não sei o que, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, eu acho que foi muito trabalho ontem, né? E na verdade o cara fez tudo errado, né? Chegou, sentou, comeu um monte de carboidrato, né? E desandou, né? E uma coisa que acontece muito, né? Eu comecei falando das consultas, né? Então as pessoas hoje procuram, né? Muito assim, aquela ideia, eu tô cansado, né? Isso aí, diversas idades, assim, mas eu vejo muito gente jovem, assim, né? 20 e poucos anos ali, vem consultar porque eu quero fazer exame, porque eu tô cansado. E muita gente tem na cabeça, não sei por que alguém plantou isso nelas, de que o cansaço vem de doença. Né? Principalmente jovens, né? O cansaço vem de doença. E não é a realidade que a gente vê, né? Existem doenças, sim, que têm uma manifestação de cansaço, mas elas não são as principais. O maior vilão do cansaço é a tireoide, né? Os endocrinologistas devem, assim, rios de consulta aí todos os dias, né? De jovem de 25 anos, obeso, que chega lá no consultório, eu quero ver minha tireoide porque eu tô gorda e tô cansado. Então, provavelmente essa tireoide que minha mãe teve, minha tia tem, elas tinham os mesmos sintomas do que eu, então eu quero ver se minha tireoide tá funcionando. E na maioria das vezes tá, né? Na maioria das vezes não tem nada a ver com a tireoide. Na maioria das vezes é o estilo de vida da pessoa. Na maioria das vezes é exatamente a vida que a pessoa tem, né? O consumo de carboidratos em excesso, ele leva não só à obesidade, acúmulo de energia, mas também é uma alimentação que não te dá nada, assim, de substrato para a vida que tu tem, né? Então essa teu café da manhã aí, regado a pão, presunto e queijo, não é uma alimentação que ia te sustentar ao longo do dia, não é te dar energia, não é te deixar, né, saciado, né? O carboidrato, ele é queimado rapidamente e daqui a pouco tu tá com fome de novo, aí tu tá comendo de novo, aí tu vai lá, toma um refri, né, para ficar legal, aí toma um café e aquilo ali tu vai, né, criando um estilo para tentar te autoestimular naquele processo todo, tu tá criando, na verdade, um grande química do desastre na tua saúde. Né? Isso daí leva a processos químicos dentro do teu cérebro que vão levar a cansaço, indisposição. Aí tu come mal de noite, dorme mal de noite, aí tu acorda durante o dia cansado de novo. Então tu tá sempre naquele ciclo, né? Tentando se autoestimular com alimentação, achando que tá doente, na verdade o que tá te adoecendo é a tua própria vida, Sandro, não é nada de E aquela doença. frase lá, eu não consigo ficar sem o meu pão. Aquela frase, eu já tentei, mas eu não consigo. E aí... Eu já falei isso. Olha aí, ó. Eu já falei Temos isso. A gente tem um exemplo aqui da pessoa que consegue ficar sem seu pãozinho de manhã, né? Cara, e daí eu também queria trazer à tona isso. Esse eu não consigo, né, cara? A gente já tem... Quantos anos? Eu tenho 35, 36... 35. 35, pô, todo mundo nasceu em 87 aqui. Isso aí. É 85, eu sou mais 85, velho que você. Tá. Beleza. Cara, nós já somos adultos, né? Essa frase, eu não consigo, eu não quero, birra, é coisa de adolescente, né? Não que seja fácil, porque tu viveu a vida toda comendo teu pão, mas assim, tu já é adulto, tu tem as ferramentas para pesar na vida o que tu quer. Tu quer saúde, então alguns dias talvez seja necessário que tu abra mão do teu pão, né? Isso a gente fala muito aqui. Eu não consigo viver, o Rodrigo não consigo viver sem doce, mas eu tenho meus objetivos de vida, de saúde, agora com base forte, então... Eu também não consigo viver sem meu doce, mas, cara, eu sou adulto e tenho um intelecto suficiente para pesar. Olha, hoje eu posso ficar sem, amanhã eu posso ficar sem. Daí lá na sexta, no sábado, eu vou soltar um pouquinho a corda, vou comer meu doce, vou lá no futebol, depois do jogo vou tomar minha cervejinha com meus amigos. Por quê? Cara, porque eu sou adulto, eu posso ficar sem o meu pãozinho todos os dias e tentar construir uma base forte, tentar construir uma alimentação mais forte. Eu queria, cara, fechar essa primeira parte do episódio falando assim que o ponto primordial, se tu não tem tempo, se tu não tem tempo para construir uma base forte, começar a te exercitar, é tu te organizar. Mas te organizar como? É estabelecer horários e não negociar esses horários.
Primeiro horário para dormir e horário para acordar. Estabelece isso. Esse é o ponto principal que eu queria tocar nessa primeira parte aqui. Para a pessoa que está ali meio desesperada, tá com sobrepeso, não sabe para onde correr. Cara, estabelece, mas eu não consigo porque não depende de mim, depende dos meus filhos, depende da minha faculdade, depende do meu trabalho. Não importa, olha para a tua agenda e estabelece um horário. Todos os dias, meia-noite eu vou deitar. E 5:30 da manhã eu vou acordar. 5:30 já não é um melhor horário. Porque a gente do Base Forte, a gente adota 6 horas como mínimo de sono para te performar legal. Então, beleza, todos os dias eu vou deitar meia-noite e vou acordar 6. Não importa o que aconteça. Tipo, te posiciona. Para de ser levado pela correnteza, para de ser levado por esse estilo de vida maluco, para de ser levado por essa insalubridade e te posiciona. Eu vou dormir à meia-noite ou às 11 e vou acordar às 6. Uma noite boa de sono já vai mudar um monte das suas coisas. E tira um dia da semana, como eu faço, o Sandro também, um dia da semana para cozinhar os teus alimentos. Hoje eu saí do meu trabalho e fui para casa para comer as coisas que eu cozinhei em casa, porque eu tenho isso como uma premissa já. Hoje eu tento me alimentar todos os dias em casa. Mas assim, eu uso o meu domingo, não sei como é que tu faz, Frank, também quero saber como é que tu faz, Sandro, mas eu uso o meu domingo para cozinhar. Cara, eu pego lá 1 xícara de arroz, 1,5 xícaras de arroz, 1,5 xícaras de feijão, os dois vão cozinhando ali, já pego o meu franguinho que eu comprei no mercado no domingo mesmo, já vou fritando, já vou separando em potinho. Quando bater a fome, eu chego em casa, eu sei que eu vou ter o alimento, eu sei que eu não vou correr o risco de pedir um X do iFood, um hambúrguer do McDonald's, uma batata frita, nada contra, vai ter o momento certo, mas não é todo dia esse momento certo. Então, eu não sei como é que tu faz, se tu chegou nesse ponto de organizar a tua alimentação, se alguém organiza para ti, se a tua esposa te ajuda, ou se tu come na rua, mas tu tem feito escolhas melhores. Fala aí pro pessoal. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, com base em tudo que tu falou e principalmente sobre a questão de parar de dar desculpa para si mesmo, eu acho que esse foi um dos socos no peito que eu levei, assim, sabe, há um tempo atrás, porque é aquela história, né, cara, a pior mentira contada não é que tu conta para os outros, é que tu fala para ti mesmo ali, naquela tua conversa interna, sabe, não, hoje eu vou me alimentar melhor, aí chega a hora do almoço, se dane, vou comer um X aqui, sabe? Tô com fome, né? Tô com fome. Isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa pra gente colocar na cabeça é que a pessoa que é boa em desculpas não é boa em mais nada. Isso aí. Esse é o ponto fundamental, sabe? Aí. Para de dar desculpa pra ti mesmo, mas ao mesmo tempo, da minha parte, claro, eu acho que é importante a gente ter o equilíbrio, mas também é o equilíbrio, Rodrigo e Sandro, no sentido de, não, tudo bem, na segunda-feira eu vou comer salada, na terça-feira eu vou comer X, na quarta eu vou comer salada, na quinta eu vou comer... Não é isso. É eu entender que às vezes o deslize acontece. Claro. Por exemplo, com relação a acordar cedo. Eu não sou o adepto do milagre da manhã, sabe? Tipo, 5 horas da manhã eu tenho que estar de pé e tal. Mas o meu dia rende muito melhor quando o meu despertador toca 5:30, eu levanto e, cara, faço a minha rotina matinal antes de ir pro trabalho. Para mim é importante isso. Mas aí tu deita que horas? Que horas tu vai dormir? Então, eu normalmente 11:30 ou 11 horas. 11, 11:30. Dorme 6 horas, então. Perfeito, normalmente cara. Isso. Perfeito. Normalmente isso. Só que acontecia muito comigo a situação em que o meu sono ficava muito pesado, eu fui dormir, deitei na cama 11:30, só que custei um pouco a dormir, no outro dia tocou o despertador 5:30, eu estava cansado, depois eu levanto, deixo a rotina para depois. E eu me cobrava muito por isso, sabe? Me cobrava demais, puxa vida, agora eu vou só amanhã de novo para fazer tudo, sabe? Tipo, tirar aquele tempo para estudar de manhã, para fazer as coisas que eu quero fazer, uma atividade física, correr, enfim. Só amanhã, hoje eu não faço mais. Eu ficava muito nisso, sabe? Assim. Hoje eu já sou um pouco mais light. Cara, não deu para acordar hoje, paciência, não deu para acordar, é pesado, né? Mas não acordei no horário, passei um pouquinho, tá tudo certo. Amanhã tá tudo certo, segue a vida. A vida é assim, a gente não vai estar sempre no nosso limite fazendo tudo certo. Na verdade, a gente vai fazer mais coisa errada até do que certa. Mas o importante é tu não deixar cortar esse fio, essa corrente que tu está desenvolvendo aí, né? Hoje não deu certo, amanhã vamos tentar de novo. Exato, o fazer errado, vamos chamar assim,
ele tem que ser exceção e não a regra, né? Então, se virou regra, tá... Tu sabe que em algum momento aquilo tu vai conseguir manter, né? Claro. 1 ou 2 vezes na semana, ok, aconteceu algum imprevisto, tudo bem, mas não é assim o sempre, né? Tem aquela pessoa que o difícil é acordar no horário, né? Tá sempre acordando fora do horário, tá sempre em cima do horário, não tem nenhuma rotina matinal. Eu sou muito adepto à rotina matinal, tanto que os meus compromissos eu sempre acordo muito antes, né, de sair, porque eu tenho que tomar meu café da manhã, eu tenho que tomar meu banho, isso é sagrado, assim, eu não consigo sair sem fazer isso. E se eu um dia sair sem fazer isso, eu fico o dia mal, assim, eu me sinto, tá faltando coisa no meu dia, assim, eu me estresso por não ter tido Parece aquela que bate o estresse, né? Exatamente, Eu te entendo, sabe? Eu te entendo. Exatamente isso, cara. Mas assim, com relação à alimentação, eu tenho em casa uma chefe de cozinha, minha esposa cozinha maravilhosamente bem, sabe? Inclusive com relação à utilização de sal, hoje ela trabalha muito no tempero, usa pouquíssimo sal na alimentação, então a gente sempre pega junto, ela cozinha, eu não me meto nisso, eu fico com a louça, sabe? Sim, a tua ajuda. Mas assim, a gente até mudou muito a nossa rotina, porque até o ano passado nós morávamos em Canoas, que é a cidade vizinha aqui de Porto Alegre, e nós perdíamos cerca de 2 horas todo dia só com o trânsito, vir a Porto Alegre e voltar para casa de noite. Então esse era um tempo que judiava. Nós nos mudamos para Porto Alegre, hoje eu tenho condições de ir caminhando para o trabalho, cerca de 5 minutinhos de caminhada, 4, 5 quadras. Assim. Então. Isso aí Total. Ganhou tempo. Isso aí, com relação à questão do almoço, hoje a gente pode se dar o luxo, vamos dizer assim, né, de ir até em casa almoçar. A gente não tem o hábito de no domingo fazer toda a refeição da semana, mas a gente normalmente janta em casa com comida que a gente prepara em casa e aí a gente já almoça no outro dia aquela comida e assim a gente vai nesse ciclo. Existe um planejamento também, né? É importante, não adianta. Cara, a pessoa que está nos ouvindo e está sem tempo e quer ter saúde, a partir do momento que ela se posiciona no horário de sono, que é a rotina que o teu corpo precisa, né? Porque o corpo fica mais eficiente. Se um dia tu dorme às 9, outro dorme às 11, outro dorme às 8, outro dorme à meia-noite, o nosso corpo precisa de um padrão, né? Porque daí ele fica mais eficiente para fazer as suas reações químicas ali dentro, seu processo de regeneração, de recuperação do dia. Então, primeira coisa, se posiciona no horário do teu sono e se posiciona no horário das tuas refeições, né? Que horas do dia mais ou menos eu vou comer, porque a pessoa, não importa se ela está correndo com a rotina corrida ou não, todos nós nos alimentamos, né? E até se a pessoa está com a rotina corrida e está nos ouvindo e não está se alimentando, está fazendo um mal enorme para a sua saúde. Então, se posiciona nos teus horários de sono e se posiciona nos teus horários de alimentação. E se dentro dessa rotina aí, porque são os 2 principais pilares da base forte, o sono e a alimentação, o exercício é o 3º pilar. Porque se tu fizer exercício, mas tu não cuidar desses 2, não vai dar certo, né? Então, se dentro dessa organização, assim, já caminhando para o fim, tentando deixar uma mensagem para as pessoas, dentro dessa organização, que tu se posicionou no sono, que tu se posicionou na alimentação, tu conseguir encaixar uma atividade física, sensacional. E aí tu não vai negociar. Por exemplo, tu falou que gosta de acordar de manhã, o Sandro também, cedinho, né? O Sandro também. Cara, na minha rotina, eu dou em torno de 8, 10 treinos por dia. E hoje eu trabalho, depois da pandemia eu fiquei sem meu carro e fiquei trabalhando só com a minha bicicleta e hoje eu fico só com a minha bicicleta. Até tive a oportunidade há pouco tempo de comprar um carro, mas eu decidi continuar com a bicicleta. Por quê? Porque com a bicicleta eu emagreci 10 quilos, né? Foi um baita, um encaixe na minha rotina que fez a diferença, que nem tu falou, tu vai a pé pro teu trabalho. Às vezes ir caminhando pro trabalho já é o teu exercício diário. Para algumas pessoas, não para ti que tu tem um condicionamento físico, mas para algumas pessoas ir caminhando 20 minutinhos pro trabalho talvez seja uma ótima atividade física. E foi o que eu encontrei na bicicleta, né? Então, só que eu chego em casa morto. Então eu não tenho tempo eu não tenho energia mais no fim do dia para me exercitar. Só que eu me conheci, eu sei que aconteceu isso comigo. Eu sei que eu chego às 8, 9 horas da noite do último aluno ali do personal, morto. Então, eu sempre acordo 6, 5h45 e vou dar minha corrida antes de ir trabalhar. Vou dar minha corrida, vou na academia antes de trabalhar. Porque eu me conheço e sei que eu consegui encaixar minha atividade física nesse horário. É bom acordar 5h45 e sair para correr e sair para... Não vou dizer que é bom, cara. Mas vou te dizer o seguinte, que é difícil. Mas vou te dizer que depois que eu faço, o meu dia rende muito mais. Só que eu tive que fazer um negócio, romper a barreira da preguiça.
Tem uma frase que eu ouvi essa semana, e agora não me lembro onde que eu ouvi, né? Que a pessoa estava falando numa entrevista assim que paixão é o que tu faz, aquilo que tu tem vontade, né? E disciplina é aquilo que tu faz quando não tem vontade. Então, muito mais do que paixão, né? Se tu é uma pessoa que é apaixonado por atividade física e vai para academia vibrando assim, eu gosto muito de estar aqui, gosto do ambiente, gosto de encontrar as pessoas, fazer minha atividade física, treinar e tudo mais, isso é paixão. Agora, aquela pessoa que acorda, putz, eu vou ter que ir para academia hoje, cara, tá chovendo, tá frio, e tu vai, isso é disciplina, né? E a gente só constrói algo com disciplina, né? Não adianta tu ter a ilusão assim de que, eu vou, de repente, de um dia eu vou acordar, vou despertar, eu vou sentir paixão por fazer atividade física. Não é assim que funciona, que atividade física é cansativo, deixa dolorido o nosso corpo, a gente se estressa, a gente tem que se deslocar às vezes para algum lugar, enfim, para muita gente é um problema a atividade física, mas é aquela questão, é a disciplina, né? O que tu pretende em relação à tua saúde, né? Se tu quer manter a tua rotina de sedentarismo e doença, tu segue naquele tua rotina que é mais confortável. Agora, se tu quer uma rotina de saúde e viver melhor, aí tu tem que ter disciplina, mesmo não gostando, tem que fazer aquilo. Quase que, acho que o ideal é quase aquela ideia do Kaizen, né? Aquele 1% a cada dia, né? Puxa, tô cansado pra caramba, meu dia, mas eu treino sempre de noite, tô cansado. Cara, o primeiro passo não é nem pensar lá na academia, é pensar em levantar do sofá. Levantou do sofá, tá, vai. E sabe? Um passo de cada vez. Isso. Vai indo. Exato, porque depois que tu tá lá, que tu já tá em movimento, e quando tu termina, eu acho que é o ponto mais importante, aí é que vem o prazer de fato, sabe? Porque muitas vezes a gente cria aquela expectativa, falando de academia, por exemplo, no corpo bonito, na referência. E hoje até a gente falou sobre questão de redes sociais, tem muita gente que acaba criando uma expectativa muito grande com relação a corpos perfeitos e tudo mais que a gente vê por aí. Então, a gente tem que começar a curtir mais a jornada, assim, sabe? Processo, cara. Entender que, eu tô no processo evolutivo, não fica mirando só lá na frente e também não fica se comparando todo dia. Entende que faz bem pra tua saúde, não só pra estética do teu corpo, que vai te dar uma maior longevidade, tu vai conseguir curtir tua família, teus filhos, teus amigos por mais tempo. Eu acho que é o mais importante. A gente falou aqui no outro episódio que era sobre as metas, né? A pessoa que tem metas muito audaciosas, a pessoa põe aquele corpo ideal, assim como meta, ela tá ali 3 meses, não chegou naquele corpo, ela já começa, não vou chegar nunca, não tenho genética, eu não tenho tempo, aí começa a vir as desculpas, daqui a pouco a pessoa abandona totalmente aquele projeto dela. Na verdade, não era aquilo que ela tinha que buscar, ela tinha que buscar uma meta de ficar ter mais energia, ter mais disposição, né? Ela não consegue curtir o que ela tá ganhando já, o que ela já ganhou desde o início que ela começou. Então, as pessoas esquecem do básico ali, que é o curtir o processo, né? Então, a pessoa foca naquilo lá, eu não cheguei, daí vê o Instagram, todo aquele monte de gente postando foto e corpo malhado e resultado, assim, 3 meses de treino, aí tu vê lá uma pessoa que era completamente obesa, uma pessoa musculosa, tu fala, não, isso não existe, né? Isso aí é questão do mundo da internet, né? Então, o real é isso que tu tá vivendo. Esses benefícios que tu tá colhendo, isso é o real. O real é o Kaizen, é 1% a cada dia, é levantar do sofá um dia, no outro tu não vai levantar, mas hoje tu vai levantar, e aí 1% a cada dia. Essa mensagem é fantástica. E se tu tá sem tempo, ouviu esse podcast, tirou algum aprendizado, saiba que se tu conseguir encaixar os teus horários de sono, se tu conseguir melhorar a tua alimentação, encaixar os horários que tu vai preparar teus alimentos no dia a dia e encaixar o exercício, a tua vida, mesmo corrida, vai se tornar muito melhor, né? Chega um momento que, eu queria deixar essa mensagem também, um momento que a gente tem que parar de empurrar as coisas com a barriga, né? E aí ser mais proativo em vez de ser reativo, e aí tentar performar numa vida melhor. E tu falou em curtir o processo, esse é o grande lance, porque a pessoa só quer o corpo bonito, ela só quer a barriga definida, ela só quer estar dormindo bem, mas o processo, a construção, se tu não se permitir construir isso todo dia e curtir esse processo, não tem jeito. Essa semana eu ouvi um podcast do Bernardinho, que é o Como Montar Times Campeões. E aí, assim, da minha parte do podcast, eu gostaria de encerrar com a frase do cara, porque ele falou assim, ele não era apaixonado por resultado. Nenhuma das 6 medalhas olímpicas que ele conquistou, ele estava no pódio. Porque ele até falou que faz terapia por causa disso, que ele não consegue aproveitar o momento do título ali, porque ele já está pensando no processo, ele quer viver o processo. Tem uma história sensacional do Bernardinho, que um dia ele tá, nesse ciclo olímpico, ele programou de fazer um treino com a seleção brasileira na Holanda,
e atrasou no aeroporto, ele falou, vamos descer todo mundo do avião e vamos treinar no estacionamento do aeroporto. Os caras ficaram loucos com ele. Ele botou os caras. Daí depois, quando os caras estavam erguendo a medalha lá do título olímpico, quando aconteceu, jogando ele pra cima, os caras lembraram do momento que queria todo mundo matar ele, por causa que ele fez a seleção brasileira olímpica, né, de vôlei, e treinar no estacionamento do aeroporto. E os caras falaram, valeu a pena. E aí ele falou o seguinte, até anotei a frase para falar hoje no podcast, ele falou assim, nesse intuito de fazer as pessoas que não têm tempo parar de empurrar a vida com a barriga, né? Ele falou assim, campeões não reclamam e não se lamentam. Eles estão ocupados demais treinando para serem melhores. Top. Ou seja, os campeões, eles não ficam reclamando, né, que está corrido, que está agitado, que está difícil. Eles vão lá e fazem o que tem que ser feito, né? Eles estão ocupados demais treinando para serem melhores, ou seja, estão curtindo o processo ali. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a gente encerrar. Legal, Rodrigo. Eu acho que eu vou mais ou menos nesse sentido aí, né? Eu acho que está na hora da gente deixar de dar desculpa, né? De deixar, assim, que as coisas que estão ao nosso redor tomarem conta da nossa vida. Eu acho que está na hora de a gente pegar a rédea da nossa vida e dizer, não, eu vou seguir este rumo, né? Eu vou tomar essas atitudes a partir de agora, né? Nem que seja de pouco e pouco, né? Nem que seja de alguma coisa assim tu consiga mudar, né? Começar a preparar teu alimento, te organizar para fazer uma atividade em casa mesmo, que nem o Frank aqui comentou, né? De que ele deu aquele insight nele, disse, não, vou começar a fazer, achou uma alternativa para fazer dentro da rotina dele e não deu a desculpa, não tenho como fazer academia, eu só fico sentado no carro e minha vida é assim e um dia quando eu parar com essa vida eu vou começar, não é isso, né? Tem que pegar as coisas que estão ao teu redor e dominar elas para tentar organizar a tua vida. Eu acho que isso que é a grande mensagem, assim, né? Não dá desculpa e vai atrás, porque no final das contas quem vai sofrer é a pessoa, né? No final das contas quem vai estar lá na mesa de cirurgia, quem vai estar lá com um monte de remédio para tomar e reclamar que tem que tomar aquele monte de remédio é a pessoa que escolheu aquela vida, né? Não é o médico, não é o serviço de saúde, não é o plano de saúde, não é a família, não é ninguém, é a pessoa mesmo, ela que é a culpada da sua própria condição, né? Então tem que parar de dar desculpa aí e focar no que é importante, que é a saúde mesmo, né? E eu quero agradecer o Frank aqui, eu não conhecia ele. Imagina, um prazer conhecer aqui. Por mais rápido que tenha sido o nosso papo aqui, né? Mas se tiver a oportunidade de vir mais vezes aqui, a gente está à disposição aqui para conversar mais, dedicar teu tempo e tua energia para nós aqui. Se fosse para falar alguma coisa, tipo, alguma coisa que realmente, assim, que fez toda a diferença nesse teu processo de saída daqueles 99,8 quilos para o peso que tu tem hoje, para a rotina que tu tem hoje, que eu sei que é de exercício todos os dias quase, a alimentação tu tá bem alinhado. Se tivesse algum tipo um hack, assim, alguma coisa que tu falaria para as pessoas? Olha, Rodrigo, eu acho que eu até enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, será que vai vir uma e tu, né? Puxa, o que eu vou falar aqui? Não tô preparado para isso. Mas assim, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui também a respeito disso, e o que realmente ficou forte na minha cabeça é aquela frase que eu falei lá no início para você, sabe? A questão do quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Isso hoje tem norteado muito, inclusive as pessoas na empresa, quando eu falo essa frase, eles já dão risada, já vira motivo de brincadeira, porque é algo que está constante e frequente na minha vida. Legal. Não significa que eu não tenho os deslizes, que eu não cometa falhas em cima disso, ou que eu não protele algumas coisas, sabe? Mas hoje eu posso garantir para vocês que já é infinitamente menor o número de vezes que eu faço isso do que o oposto. Comparado ao que era antes, nossa, é muita diferença. Então, assim, acho que a principal situação é justamente essa, sabe? Independente do que for, é levantar para correr, é comer algo mais saudável. Não quer cozinhar, vai pedir iFood, mas então pede um negócio um pouco mais saudável hoje, sabe? Não protela isso e para de dar desculpa para ti mesmo, sabe? Para com isso. Aprende a dizer não para as coisas e não só para as pessoas, sabe? Hoje eu vou ficar no sofá. Não, eu não vou ficar no sofá porque eu tenho um objetivo comigo mesmo. Se olha no espelho e diz, não, tu não vai mentir para ti, sabe? Cria esse hábito. Acho que é isso que fica um pouquinho da minha parte. Maravilha. Sensacional. Muito obrigado por ter vindo, ter compartilhado tudo isso que tu compartilhou, a tua experiência também. Deixou claro que a tua rotina não é um mar de rosas, que tua rotina é bem agitada também. Isso é super importante. E aí, eu gostaria de falar assim, para quem tá aí
gostou, né? Curte o episódio, compartilha com seus familiares, com seus amigos, enfim, dissemina essa onda legal que a gente está tentando criar. E no próximo episódio a gente vai ter uma continuação, uma continuação, uma extensão do que foi hoje. A gente vai falar sobre como aumentar a energia e ter menos preguiça. No próximo episódio. A gente vai dar dicas práticas. Vai ser o que fazer, né? Exatamente. Como fazer, o que fazer. Como aumentar a tua energia e ter menos preguiça. E a preguiça, ela é um hábito. Assim como o exercício, assim como a alimentação, assim como o sono, assim como o nosso corpo funciona, ele constrói, né? Então a gente já vai deixar esse aperitivo aqui, que a preguiça é um hábito. E se tu ficou aí até o fim, muito obrigado. E até o próximo episódio. Obrigado a todo mundo. Segue a gente aí, curte, compartilhe. Valeu por mais um dia. Valeu.